Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Vocação Jurídica. Um bom dia a todos. E aí, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu me apresentar como sempre. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou criminalista, advogo nessa área há 20 anos e, além disso, eu criei a fanpage de Vocação Jurídica, o canal do YouTube chamado de Manual da Advocacia Criminal e também ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal. Bom, esse tema, bom dia, doutora, seja bem-vinda. Esse tema ele é muito interessante, porque se me pedissem para apontar quais os processos criminais mais complicados para se atuar, né, para conseguir exercer a advocacia, eu diria sem sombra de dúvidas que o tráfico de drogas ele está entre os top, os primeiros colocados nos dias atuais. E por que que é tão difícil, né, a advocacia criminal nesse segmento, na questão do tráfico de drogas, da Lei 11.343 de 2006? Pelo seguinte, hoje, as substâncias entorpecentes, de uma forma geral, elas são encaradas como um problema de saúde pública. Um problema que afeta não apenas o viciado, a sua família, né, como também a sociedade como um todo. E por trás do tráfico, a gente sabe que existem organizações criminosas que fomentam mais crimes e mais violência. É claro, pessoal, que eu reconheço, né, que existe, que isso é grave, é um problema realmente de saúde pública, que as substâncias entorpecentes elas podem provocar um atraso na vida de qualquer pessoa, afetam a saúde dela diretamente da família. Mas o que eu não gosto de compactuar é que, em razão de todos esses argumentos, de todos esses fatos, sejam violados direitos e garantias constitucionais. Porque é isso que vem acontecendo, né? Sobre um discurso de combate à impunidade, de combate a esse tipo de crime que é tão grave, várias garantias e direitos, repito, constitucionais vêm sendo violados. E mais que isso, práticas abusivas por parte das autoridades, né? Isso diariamente. Então, que tipo de prática abusiva? Né? Como é que isso repercute na nossa vida da advocacia criminal? Bom, se você reparar, fizeram uma pesquisa breve, pouquíssimos acusados por tráfico de drogas respondem os seus processos criminais em liberdade. Então, geralmente, é decretada a prisão preventiva para essas pessoas. Além disso, pouquíssimos são realmente beneficiados pelo tráfico privilegiado, que é aquela figura lá do artigo 33, né, parágrafo 4º da Lei 11.343. Ou seja, eles não têm direito àquela causa de diminuição de pena por serem primários, por não estarem relacionados a organizações criminosas. Os juízes geralmente presumem que esses sujeitos, né, que esses acusados, fazem parte de organização criminosa. Então é isso que vem acontecendo. E por que essas pessoas não respondem os processos em liberdade e elas também não são beneficiadas pelo tráfico privilegiado? Será que é realmente porque elas não fazem jus ao tráfico privilegiado, à figura do tráfico, ou porque elas oferecem algum risco à sociedade? Não. Infelizmente, não é isso. O processo, né, os juízes e os desembargadores, eles não examinam o processo com profundidade. Eles não examinam aquela situação em concreto do acusado. E aí, eles, com base nessas acusações abstratas de que o crime é grave, de que é nocivo à saúde pública, eles decretam a prisão preventiva, com base numa quantidade encontrada de substância entorpecente, eles presumem que o acusado faz parte de organização criminosa e assim vai. Tudo com base em presunções, não há prova concreta. Então,
Essa é a triste realidade. Hoje, o judiciário examina o delito de tráfico na sua abstração. Ele não examina as condições do acusado, o que ele realmente praticou, quem é aquele acusado, se aquela conduta é uma atitude isolada ou não. Nada disso é levado em consideração. Infelizmente, na maior parte dos casos, é isso que vem acontecendo. Aí eu te digo, se você é advogado iniciante, depois de eu ter te falado tudo isso, é capaz de você ficar meio decepcionado, né? E até desmotivado de atuar nessa área diante dessas práticas abusivas e diante do posicionamento da jurisprudência, dos tribunais, dos desembargadores e juízes. Mas não é esse o meu objetivo. Por que eu fiz essa live? O meu objetivo é justamente o contrário, fazer com que você seja, assim, muito corajoso, muito combativo em todas essas situações. Agora, você só vai poder ser combativo se você tiver um conhecimento. E esse conhecimento for voltado para o quê? Para a doutrina, para a teoria do direito penal, do direito processual penal e também para a prática. E aí vem essa live. Na verdade, é um caso onde eu já atuei e eu quero mostrar para você, com base no caso em concreto, como que a gente pode definir uma estratégia defensiva, como que a gente pode atuar num processo criminal cujo cliente tenha sido acusado da prática de tráfico de drogas. Vamos lá. Vamos imaginar que o seu cliente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006. Então, a ele foi imputado a guarda de substância entorpecente. A gente já sabe que lá no artigo 33 tem vários verbos incriminadores. Então, para configurar o tráfico, não basta, não precisa apenas a venda da substância, né? Você guardar consigo já configura já o tráfico. E foi encontrado na varanda desse seu cliente uma quantidade considerável de substância entorpecente, maconha, cocaína. Vamos imaginar essa situação. O que você faria nesse caso, né? Qual é o tipo de estratégia a adotar? Quais são os documentos que você juntaria para comprovar, né, essa estratégia? Vamos lá. A primeira estratégia que eu vejo é a absolvição do acusado. Você quer que ele saia ileso, que ele seja absolvido. E para configurar essa tese, para que você possa conseguir essa tese, você tem que mostrar o quê? Que aquela substância encontrada na varanda do seu cliente, ela não pertence ao seu cliente. É lógico que para isso ele tem que, na delegacia, já no momento em que ele é preso em flagrante, ele tem que negar esses fatos, negar a posse ou a guarda daquela substância. Tá, mas como é que você vai provar que aquela substância não é do seu cliente? Como é que você faz isso na prática? Bom, eu atentei para o fato da droga ter sido encontrada na varanda da casa do meu cliente. Meu cliente, uma pessoa humilde, vivia numa comunidade e essa varanda era uma varanda de fácil acesso. Ou seja, qualquer pessoa poderia entrar na varanda e deixar a droga ali. Então eu examinei, né, eu prestei atenção nessa questão, aonde se colocava essa varanda e se esse local era de fácil acesso. Então, na hora da EJ, quando foram inquiridos os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do cliente, o que eu perguntei a ele? Eu frisei a ambos os policiais, através de perguntas, né, se realmente onde a droga foi encontrada. Se ela foi encontrada dentro da casa do acusado ou na varanda. E mais, onde o acusado se encontrava ao tempo dos fatos. E os policiais confirmaram que realmente essa droga havia sido encontrada na varanda e que o cliente, o acusado, estava dentro de casa. E mais, eu perguntei a esses mesmos policiais se era fácil o acesso a essa varanda, se qualquer um podia entrar, ou se tinha muro, se estava trancado, alguma maneira que evitasse o acesso a outras pessoas. E eles negaram, disseram que realmente aquela varanda qualquer pessoa poderia entrar.
Então aí você faz surgir uma dúvida. Como é que há prova de que realmente foi o acusado que colocou aquela droga ali? Qualquer pessoa poderia colocar. Lembrando que no processo criminal, né, quando a gente está falando aqui de ônus probandi, o ônus probatório pertence ao Ministério Público. A ele pertence o dever de provar que realmente aquela droga era do acusado e que ele, acusado, colocou a droga ali na varanda. Então, nesse momento, eu já gerei uma dúvida razoável, uma dúvida importante. E que mais? Falei da questão do cliente, né, que tem que negar o tempo todo a posse, que se ele reconhece a posse em sede policial, prejudica toda a estratégia defensiva. Por isso que é muito importante que, logo após a prisão em flagrante, sempre que possível, o advogado vá até a delegacia para acompanhar essa lavratura do APF. Né? Ou a delegacia ou o local que está sendo feito a lavratura do APF para poder o quê? Orientar o cliente. E um outro aspecto também que eu destaquei é que no local do crime, né, no local onde foi apreendida essa droga, não foi encontrada balança, não foi encontrado caderno de anotações de negociações de tráfico, não foi encontrado dinheiro, né, nada, nenhum desses instrumentos que são encontrados geralmente quando alguém está traficando. Então, eu fiz essas perguntas também aos policiais. E eles confirmaram que nada havia sido encontrado. É lógico que eu fiz essas perguntas tendo certeza de que realmente nada havia sido apreendido. Né? Eu li o depoimento deles quando foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e com base no que eles declararam, eu confirmei ali na AIJ através de novas perguntas. E mais, um outro ponto que é importante é você dedicar, ainda mais no tráfico, você dedicar uma especial atenção para definir o perfil do seu cliente. Quem é ele? Ele é uma pessoa que trabalha? Uma pessoa que tem carteira assinada? No caso do meu cliente, ele tinha carteira assinada e sempre teve. Né? Então, o trabalho dele era um trabalho como o de outro qualquer, né? Trabalho onde ele era com vínculo empregatício, ele trabalhava durante 8 horas. Então, tudo isso mostra que ele não tem um perfil de um traficante, que ele não tem um perfil de uma pessoa ligada a uma organização criminosa, e que ainda que fosse provado que ele praticou, que aquela droga era dele, aquilo seria um fato isolado. Então, isso tudo é incumbência do advogado demonstrar. E aí você traz declarações de boa conduta do seu cliente, traz a cópia da carteira de trabalho dele assinada, declarações de empregador, isso tudo vai repercutir de uma forma positiva. Ainda que haja essa resistência por parte dos juízes, dos tribunais, você está mostrando que o seu cliente não tem o perfil de um traficante. Ok, então a primeira tese é a da absolvição. Bom, mas a gente tem sempre que pensar no pior, né? E se caso o cliente venha a ser condenado? Aí você tem o que a gente chama de tese subsidiária. Ou seja, se a tese absolutória não for acolhida, a tese subsidiária você vai colocar na sua resposta à acusação. O que é essa tese da sua defesa técnica? O que é essa tese subsidiária? A do tráfico privilegiado. Se ele for condenado por tráfico, que ele faça jus à causa de diminuição de pena, prevista lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. E aí você tem que provar que os requisitos legais para essa causa de diminuição de pena estão presentes. E como que você prova isso? Quais são os requisitos? Ele ser primário, não ter respondido, né, não ter sido condenado por nenhum crime. E ele, no caso, era primário, tinha lá a folha de antecedentes criminais. Não havia nenhuma prova de que ele fazia parte de organização criminosa voltada para alguma facção. Nada disso. Então, eu reforcei esses requisitos e disse que, em caso de não absolvição, de condenação, que pelo menos incidisse a causa de diminuição de pena. Então,
veja bem, na grande maioria, há algumas teses a serem invocadas em prol do cliente. Vocês têm sempre que pensar nas teses principais, né, naquelas que mais favorecem o seu cliente, geralmente são voltadas para absolvição ou para causas de excludente de ilicitude, etc. E depois pensar nas teses que não são tão favoráveis, mas que vão gerar algum tipo de benefício para o seu cliente. Essas são as subsidiárias, como foi o caso da incidência do tráfico privilegiado. E, ainda como estratégia defensiva, você tem também que falar da questão da dosimetria da pena, prevendo aí uma condenação também. Você vai mostrar circunstâncias que são favoráveis ao seu cliente. O fato dele ser primário, por exemplo, é uma circunstância favorável. E muitas outras. Aí tem que olhar a situação em concreto e ver se encaixa em circunstâncias atenuantes previstas lá no Código Penal. Bom, pessoal, essa era a minha live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero sinceramente que não se sintam desmotivados para atuar nesse tipo de processo, em razão do que eu falei, do posicionamento dos tribunais e dos juízes. Eu acho que todo desafio tem que ser bem aceito, né? E nós não podemos ter medo diante dos abusos que são praticados e cada vez mais praticados em vários segmentos da advocacia criminal. Então, conhecendo, sabendo exatamente o que fazer, conhecendo o procedimento, estando bem próximo da prática da advocacia, você com certeza consegue combater todos os abusos, ou a grande maioria deles. E estudem também o Estatuto da OAB, estudem os seus direitos, as suas prerrogativas, para que vocês possam invocá-las no momento adequado. Tá bom? Eu encerro por aqui a live de hoje. Desejo a todos um ótimo dia, com muita produtividade, muitos clientes, muita responsabilidade e comprometimento na advocacia, tá? Isso é muito importante. E deixo aqui com vocês o meu contato no WhatsApp, caso vocês queiram conversar comigo, participar do meu grupo fechado de advogados iniciantes, obter informações sobre a prática da advocacia. Ó, um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.